aqui todo no clima, vou mostrar o molde de alfaiataria. Tecido que eu estou utilizando, crepe, tá? Esse crepe, ele tem uma lycra, ou seja, é um crepe Carol. Ele tem uma lycra bem bacana, como você pode ver. Ele vai dar aderência à peça. Tá vendo aqui, ó? Ele vai dar aderência à peça. E aí eu vou mostrar para vocês como que fica fácil também trabalhar com a modelagem correta, de forma correta, tá? Bora apresentar a grade de modelagem. Essa grade de calça de alfaiataria, quando eu criei essa grade de calça, eu já criei sabendo da necessidade de todo mundo que precisa ter uma grade de calça bem assertiva aqui, ó. A grade da calça vai o tamanho 34, colocando aqui do lado, vai o tamanho 38, o tamanho 40, que é a peça que eu vou cortar, já vou deixar aqui do lado, o tamanho 40, o tamanho 42 e o tamanho 44. Ela segue toda essa grade aqui, ó. O tamanho 40 é o tamanho que eu vou cortar, tá? E agora eu já vou aqui separar toda essa parte do lado. Deixa eu falar com o pessoal que está aqui. Gente, para vocês que estão aqui agora, eu vou pedir uma atenção dobrada, porque toda vez que eu vou ensinar sobre calça, eu preciso mostrar detalhes de como que ela é cortada, para que você possa economizar o tecido e cortar de maneira correta, tá bom? Então a gente vai posicionar o tecido, posicionar a modelagem, eu vou te dar dicas de como fazer para economizar no tecido, para você chegar no resultado. Primeiro, estou utilizando 1,20 m de crepe. Quanto custou esse crepe, professor? Esse crepe aqui custou R$18 na loja que eu comprei, tá? Então, facilmente eu poderia fazer essa calça e vender por R$70, R$80 tranquilamente, desde que minhas costuras fiquem um pouco mais alinhadas e eu consiga entregar um bom serviço no acabamento, tá bom? Então, fica aí essa dica para vocês, tá certo? Deixa eu posicionar essa modelagem aqui. O molde 40. Vou colocar aqui do lado e agora eu vou hastear o tecido sobre a mesa. O crepe que eu vou utilizar, ele possui 1,5 m de largura, tá? Que a gente chama tecido de 2 larguras. Se você já ouviu essa expressão, você sabe. Eu vou dobrar este tecido em 2, como você pode observá-lo. E agora eu vou pegar esse tecido aqui e vou posicionar na mesa, tá certo? Vou trazer para a minha mesa, posicionando ele neste formato. Eu acho que aqui a gente consegue enquadrar certinho, não consegue? Ok? E aqui agora a gente vai trabalhar com a modelagem sobre o tecido de maneira bem fácil, tá bom? Vou apresentar passo a passo da modelagem para que você entenda o que é cada parte da calça. Começando pela parte das costas. Essa parte é a modelagem das costas, como você pode observar. Ele possui o gancho aqui, ó. Bruno, a gente consegue enquadrar bem direitinho. Tá perfeito aqui. Só puxa um pouquinho pra cá. Isso, deixa eu trazer só um pouquinho para cá. A gente consegue enquadrar tudo certinho. Então aqui, ó, essa é a parte das costas. Essa aqui é a parte da frente, como você pode observar. Então toda vez que eu vou fazer o corte da minha peça, eu faço desta maneira aqui para economizar, tá vendo? E aí eu tenho a modelagem do bolso que eu quero tirar nessa linha daqui, porque os cós eu vou trabalhar nessa outra extremidade. A gente consegue subir um pouquinho mais a tela para a gente tentar abrir aqui, expandir só para o pessoal ver de ponta a ponta. Tá legal aqui? Ok. O cós eu vou tirar nessa parte aqui, porque aqui eu tenho lycra, tá? Nessa linha do tecido, para a gente poder fazer o corte de maneira perfeita, tá? Então, por onde é que a gente vai começar a cortar essa calça? Vamos começar a cortar essa calça pela parte das costas. Então, eu vou riscar aqui, ó, com o canetão preto. Vou fazer pontilhados que vai ficar mais fácil. Tá? Professor, a margem de costura o senhor deixa, nesse caso aqui não precisa, porque a modelagem já possui toda a margem de costura, tá? Então aqui todo o trabalho que eu vou ter, pessoal, ó, é contornar o meu molde e depois fazer o corte, tá?
Aqui eu vou cortar a parte da frente, dessa maneira. A câmera consegue enquadrar, Bruno, bem certinho? Tudo perfeito aí, pode continuar. Tudo perfeito, né? Aqui, ó, eu sigo fazendo até a parte de baixo. E agora eu vou fazer o corte aqui até o outro lado, tá? Descendo aqui, ó. Fazendo o contorno da peça. Bruno, vou tirar o molde de cima, ver se a câmera consegue mostrar o desenho. Consegue? A câmera consegue mostrar o desenho? Mais ou menos. Deixa eu pegar um piloto mais forte. Pede a Lucas ali um piloto mais escuro. Tá? Pede para ele trazer um piloto mais forte enquanto eu vou mostrando aqui, ó. Essa parte, a parte das costas, ela já possui toda a graduação certinha, deixando toda a margem de costura já inclusa nela. Segundo, eu tenho aqui a parte da frente também, já deixando toda a margem de costura inclusa nela. A modelagem ainda segue com a parte do cós, que é a parte das costas, a parte da frente, e essa parte aqui eu vou mostrar sempre cortando os dois lados, o lado A e o lado B. E aí a gente vem trabalhando com o bolso e o forro do bolso, que nesse caso eu vou trabalhar com essa calça, um bolso aplicado. Sugiro que você trabalhe com tecidos planos que tenham um pouco mais de caimento. Você pode trabalhar com crepe, com viscolinho, você pode trabalhar com linho misto e entre outros tecidos que vão te dar um melhor resultado, tá bom? Então, agora sim eu vou fazer o contorno da minha peça para ficar bem visível para quem está em casa. Então aqui, ó, Bruno, bora fazer o teste. Se eu riscar aqui, a câmera consegue mostrar legal agora, não consegue? Pronto, perfeito. Então aqui eu vou, ó, seguir fazendo todo o desenho até a parte de baixo aqui, ó, fazendo o contorno da minha peça até a parte de baixo, desenhando com o meu molde. Agora eu faço o desenho aqui da parte do fundo. E aí, se eu tirar o molde, o desenho fica perfeito sobre o tecido agora, não fica? Perfeito, perfeito, tranquilo. Deixa eu ver aqui, ó. Perfeito, tá? Então aqui agora tudo ok. Em seguida, bora desenhar a parte da frente. Então também, simplesmente, todo o trabalho que eu vou ter é contornar aqui o molde com o canetão ou com o giz e chegar no meu melhor resultado. Lembrando que toda modelagem já possui a margem de costura inclusa nela. E aí, Bruno, fala para mim quantas pessoas a gente tem por aqui? 193. 193 pessoas. Risquei o molde. Se eu tiro, você vê que o molde fica todo certinho. Ele já fica todo projetado. E agora, o que é que nós vamos fazer de maneira bem segura por parte, tá? Primeiro, eu vou cortar as costas e a frente. E logo depois, a gente vai cortar os detalhes, que são o bolso e os cós dianteiro e o cós traseiro. Toda essa mecânica aqui de corte, eu estou utilizando 1,20 m de tecido que me custou R$18. Vamos cortar de maneira bem segura a parte da frente, seguindo aqui o risco que eu fiz, ó, com muita confiança, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Tesoura na mão, aqui, ó. Sigo fazendo o corte, deixando de lado o medo de cortar o tecido, tá? Muita gente tem medo de cortar o tecido porque não tem a modelagem perfeitinha aí junto com você para te auxiliar na tua produção. Nesse caso aqui, ó, já faço todo o corte da minha peça até a parte do gancho. Aqui, ó, tiro o gancho fora, corto descendo até a parte de baixo. E aqui eu já vou livrar o primeiro corte, que é o corte da parte da frente, já deixando aqui o lugar da braguilha do zíper. Tá vendo como fica perfeito aqui o corte da minha peça? A câmera consegue mostrar com precisão, não consegue? Tudo certinho? Ok, então aqui, ó, posiciono o molde. E agora eu vou trazer um e vou trazer do outro lado dois. Vou deixar aqui um dentro do outro para que no final eu mostre a você o passo a passo da modelagem, tá bom? Agora, vamos cortar
com muita segurança também a parte das costas, tá? Sigo aqui cortando desse outro lado, Mas sim. eu posso comprar só o meu número ou vocês vendem todos? Eu sei que tem um pedido mínimo, né? Isso que o pessoal faz a venda do suporte. Manda, pede para nós. Hã? Números, essa é a pergunta. Se posso comprar só meu número Só o número dela. ou pode comprar todos os outros números? Não, ela pode comprar todos os números tranquilo, tá? Tranquilamente. Pede para ela chamar lá no suporte do atendimento, que por lá a gente consegue passar para elas todas as informações que ela precisa direitinho, tá bom? Eu não sei se ela quer comprar só a modelagem dela ou se ela quer comprar toda a grade. Então aqui, ó, cortei a parte do fundo. Vou tirar aqui a lateral da minha calça. Observa que eu estou livrando fora a auréola do meu tecido, ou seja, a lateral do meu tecido agora. Ela vai embora. Leonardo, esse molde é feminino ou masculino? Esse molde aqui, ele é feminino, tá? Mas ele também pode ser unissex, tá certo? Dependendo da modelagem. Eu sugiro que você trabalhe com esse módulo, com essa modelagem aqui, para roupa feminina, tá bom? Porque o corte da calça e da bermuda masculina, ele possui uma estrutura um pouco mais quadrada, tá certo? Mas esse aqui, dependendo do tecido, você pode utilizar também para confecção de roupa masculina. Mas eu sugiro, fica a dica, para você trabalhar mais com a parte feminina, que vai te dar um melhor resultado. Aqui, ó, dobrar de um lado e de outro. Trago para cá. E agora, vamos cortar dessa sobra aqui que ficou o bolso, tá bom? Então, essa sobra da lateral que ficou, eu vou posicionar aqui, ó, o meu bolso. E aí, uma dica é que você possa dobrá-lo, o tecido, e cortar os dois bolsos ao mesmo tempo. Por quê? Porque dessa forma, você já tira o bolso tanto de um lado quanto do outro. Você vai tirar o bolso do lado A e o bolso do lado B. Dobrei o tecido, venho aqui, ó, corto de um lado e corto aqui do outro lado. Lembrando que o bolso que eu vou trabalhar é um bolso aplicado, tá? Aqui com dois tecidos eu corto a parte de baixo, corto aqui em cima e sigo cortando aqui até o outro lado. Corto aqui e agora eu corto aqui também na parte da frente. Essa é a minha estrutura do bolso. Dessa forma, eu tiro um bolso do lado A e o bolso do lado B. E para fazer o acabamento perfeito da boca do bolso, a gente vai cortar o forro, tá bom? Então aqui também, ó, eu trago de um lado e outro, posiciono o meu molde, coloco aqui para já fazer a revisão com vocês. E agora aqui, nesta sobra que ficou, eu novamente posiciono e aqui eu corto a base da boca do bolso aqui, ó. Venho, tiro, corto aqui. Desta maneira. Essa peça, ela é responsável por te dar um excelente acabamento na base do bolso, tá bom? Então, para pessoas que têm dificuldade de fazer o acabamento da boca do bolso, essa parte aqui, ela é perfeita, tá? Então, aqui eu tiro o corte, só para que você entenda. E essa é a minha modelagem da boca do bolso, também já tirando para os dois lados, tá? Já já eu mostro aqui na calça como fica. Trago aqui para a lateral. Por fim, para entender todo o passo a passo, essa é a sobra do tecido e ela estica, como você pode observar. E é com essa parte aqui que eu vou cortar o cós, porque eu preciso de uma elasticidade no cós para me dar uma melhor vestibilidade. Então aqui eu venho, ó, risco desta forma, bem segura, de um lado e de outro. Tiro aqui a parte de cima. E agora, simplesmente eu vou cortar aqui, ó. Do outro lado também. E agora, vou cortar até a parte de baixo. Cortei e agora eu vou cortar aqui também. Por que que eu pedi uma atenção dobrada? Porque para cortar a calça tem alguns detalhezinhos que é importante você olhar
o passo a passo. Essa parte aqui, por exemplo, eu corto ela aberta porque ela é a parte do cós. Mas quando eu costuro, eu sempre vou costurar com ela aqui fechada para ser o cós traseiro da minha peça, como você pode observar aqui, ó. Já nesse caimento perfeito, tá? Eu vou matando aqui e daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado. Por último, eu preciso cortar essas duas partes, que será o lado A da minha calça e o lado B, que ou seja, é a parte onde eu vou trabalhar com um botão para fazer o fechamento da minha calça. Então, eu vou pegar aqui o meu tecido, dessa forma eu vou dobrá-lo, vou posicionar aqui e vou fazer o desenho de um lado e de outro. Então, eu sei que ficou muito bem explicado para todo mundo que está aqui acompanhando. E aí, Bruno, o que é que o pessoal achou? Fala para mim aí. Corto aqui do lado. E agora eu vou cortar aqui, ó. Tanto aqui, quanto aqui descendo. O que é que o pessoal achou, Bruno? Do passo a passo. Todo mundo coladinho. Hã? Ok, então vamos lá aqui, ó. Bora fazer a revisão do corte, tá? Eu vou posicionar peça a peça na mesa. Primeira peça, a parte das costas, tá? Primeira peça, a parte das costas aqui, ó. De um lado e de outro. A câmera mostra certinho a peça por um todo. Preciso que a câmera mostre tudo bem certinho aqui para o pessoal ver. Mostra tudo. Perfeito? Aqui, então agora, se eu puxar, eu já tenho o molde da minha calça aqui já posicionado na mesa dessa maneira. Aqui a gente consegue enxergar, não consegue? Isso. As duas partes certinha. Isso, perfeito. Aí agora, eu vou pegar aqui a parte da frente e eu vou trazer da mesma forma aqui, ó. Vou trazer de um lado, posicionando aqui de um lado. Nesse caso aqui eu tenho que separar um lado da minha calça, mostrando muito bem as extremidades. Isso é importante para o corte de calça. Lembrando que a parte das costas sempre é maior do que a da frente, porque nós temos essa quedinha para a vestibilidade aqui. E aqui eu trago a outra parte da modelagem, tá? De um lado e de outro. Deixando sempre a parte aqui do fundo. Deixa eu trazer aqui já a parte aqui do fundo. E aqui o encaixe do zíper, tá? O encaixe aqui da braguilha do zíper. Bruno consegue mostrar bem direitinho o detalhe aqui, não consegue? Ok. Perfeito. Agora, a gente vai aqui, ó, com os dois cós, a modelagem dos dois cós, para você entender. Tanto de um lado, fazer a dica aqui, de selar o tecido. Ver se ele fica, tanto de um lado, quanto do outro, tá? Essa dica aqui, muita costureira que tá aí acompanhando, ó, sabe bem certinho, tá? Que é matar o vinco do tecido com a unha aqui, ó. Perfeito. Agora nós temos a parte do cós das costas. E aí, eu já vou te dar essa modelagem para não ocupar espaço, que eu quero fechar aqui dessa maneira, com essa modelagem perfeita aqui, ó. Parte do cós, então vou matar aqui também. Passando sempre a unha aqui, é uma dica, tá? Para você selar o seu tecido. 200 pessoas. Aqui eu tenho a parte do cós das costas, já bem posicionado. Já vou deixar aqui. E por último, a gente tem agora a parte do bolso. Cós traseiro, cós dianteiro. Quantas pessoas, Bruno? 204. 204 pessoas por aqui. Então, aqui a gente vai posicionar o segundo cós da nossa calça. Por fim, agora, trabalhar com o bolso. O bolso aplicado de um lado,
tá? O bolso aplicado para o outro lado. E aí a gente trabalha com o forro do bolso para o acabamento e do outro lado aqui com o forro do bolso. Essas duas peças são fundamentais para a gente fazer um excelente acabamento, tá? Essa calça, ela pode ser utilizada desde calça para festas, tá? Que a gente chama de calça de alfaiataria, até para formas de peças para fardamento de empresa. Então, é uma peça muito versátil que você pode estar utilizando de todas as formas. Então, eu expliquei aqui, mostrei toda a base de modelagem, como fica muito fácil a gente compreender. E aí, os moldes dela nós temos do tamanho 34 até o tamanho 44. É uma peça que leva alguns detalhes, mas vale muito a pena você fazer a aquisição, porque o mais complicado é o corte. E com a modelagem